Pronto, agora tá gravando. Então, vou. Várias pessoas vieram falar comigo no WhatsApp, por que elas não estão aqui, será? Perguntar se ia ter aula, se tava. Não, nada. Eu entrei porque semana passada eu não conseguia. Eu entrei, tá Silvana e Camila. E eu vou sair com o O que será que aconteceu, né? Na semana passada, deixa eu lembrar onde é que eu parei. Ai, Camila voltou. Eu entrei 9h40, não tinha ninguém. Não, eu tava online, mas eu não tava dando aula, eu Só só tava tava assim. logada na chamada. Eu tive um probleminha, demorei um pouquinho para voltar. Mas vamos lembrar de onde a gente parou na aula passada? Sobre A gente o estava falando corpo do sobre o corpo do paciente, cliente, isso, do paciente. comunicação. Isso. Eu acho que a gente chegou a falar sobre se identificar com a questão do paciente e como que é isso. Falou um pouquinho, né? A gente falou de uma estudante que disse que ela tinha dificuldade nas Uhum. práticas de ginecologia, porque ela sabia como é que era difícil e tudo mais. A gente falou disso, né? Uhum. Acho que a gente falou. Deixa eu ver. A gente falou de uma estudante que disse que se envolveu muito com a história, porque era uma história muito sofrida, a paciente tinha uma filha muito pequena, que ela se comoveu muito, até chorou, foi para casa pensando na situação, ou não? Não, ainda não chegou nessa parte. Tá, então é daqui mesmo que a gente continua. Nesse tópico, o tópico é o relação estudante-cliente. Elas trazem, as autoras trazem alguns relatos sobre é, como que essa identificação do estudante, da estudante com o paciente pode influenciar no trabalho. E aí, então, a primeira situação é aquela que vocês disseram que eu já falei, que é a da ginecologia, né? Que ela tem dificuldade em fazer o exame, o exame preventivo, né? Papai Nicolau, ela tem dificuldade de fazer porque ela sabe que pode doer, que ela pode machucar a pessoa, porque né, nessa situação, estar na condição de paciente, para ela, não é confortável, então, tudo isso, né? Ela leva tudo isso em consideração. E que isso pode deixar ela insegura na hora de fazer o procedimento e atrapalhar o desempenho dela por conta disso. Em continuação a isso, elas trazem algumas situações. Uma delas é dessa paciente que eu comentei agora. A fala dela é o seguinte: eu me envolvi muito com essa paciente, porque era uma pessoa que tinha uma história de vida muito sofrida. Tinha uma filhinha pequenininha, de 1 ano, 2 anos, então eu me comovi com a história dessa mulher. Ia para casa e cheguei a chorar. Ela fala disso para falar de uma relação de apego, de carinho, né? Que até o profissional acaba, nesse caso a estudante, né? Acaba até sentindo saudade do, do, da relação que ela tinha, né? E que isso pode ser até prejudicial, porque afeta ela de alguma forma, né? Se ela foi para casa até chorando e tal. Só que o lado positivo disso é que facilita a assistência que vai ser prestada e otimiza o trabalho, né? A pessoa fica, o paciente, ele fica mais à vontade se existe essa relação de carinho, esse vínculo, né? Uma relação mais próxima. E aí ela traz o relato de outra estudante que diz assim: tinha uma paciente, quando eu entrava no quarto dela, ela não queria falar comigo. Como poderia cuidar melhor dela se a gente promove o autocuidado? Eu devia falar, olha, a gente vai fazer assim, quando você tomar banho tem que fazer assim e assim. Orientamos, por exemplo, para tentar promover o autocuidado. Mas se ela não me escuta, se ela não olha para mim, como eu vou saber se ela está entendendo? Então, a simpatia tem que haver também.
Acho que ajuda, não posso falar que é fundamental, mas ajuda. Eu posso falar que é fundamental, sim. Ela ter uma boa relação tem tudo a ver com a aceitação do paciente à intervenção que você vai fazer. Seja ela uma orientação, como ela deu aqui de exemplo, ou um procedimento que não depende do paciente entender. Um procedimento que é você que vai fazer, independente dele ter entendido ou não. Mas se ele tiver entendido, ele vai aceitar melhor esse procedimento, vai desenvolver uma relação melhor, provavelmente vai. Já discutimos isso amplamente, né? Provavelmente ele vai ter uma estadia mais agradável no contexto hospitalar. E aí, nesse sentido, quem consegue se colocar melhor, se colocar mais no lugar do paciente, consegue, consegue oferecer esse cuidado de uma forma mais humana também. Uma das estudantes relata assim: colocando-me no lugar dele, eu também gostaria de poder escolher, gostaria de ter o direito de escolher. Então, eu acho que ele tem todo o direito, mesmo que ele já está no hospital. É um ambiente que não é agradável. Por mais que o ambiente seja bonito, você não está lá porque está passeando. Está porque precisa, muitas vezes, até com acesso venoso que incomoda, que você não pode se mexer muito, alguns materiais como catéter. Então, ela está falando de se ela tivesse nessa situação, como ela gostaria de ser tratada, né? Se ela gostaria de ter uma oportunidade de escolher escolher o que dá para escolher, né? O paciente não tem como escolher algumas coisas vão ser feitas mesmo que ele não queira, mas outras coisas que tem como escolher, né? Qual é o problema, então? Para que ele também se sinta participante do processo de melhora dele. Aí, outra estudante traz um relato. Gente, como eu já tinha dito nas outras aulas, vocês podem me interromper a qualquer momento, se precisarem, ou se quiserem falar qualquer coisa, tá? Ela fala sobre preconceito ou pré-julgamento. Ela traz que no começo, para ela, foi muito, muito estranho, muito diferente, porque ela nunca tinha tido contato direto com crianças com paralisia cerebral. Vocês sabem como que é? Uma criança que tem paralisia cerebral? Ela tem algumas alterações físicas no corpo também. Tem uma expressão facial específica. É uma criança que, apesar do nome ser paralisia cerebral, isso afeta todo o corpo da criança. Então, vai ser uma criança que muitas vezes não vai falar, acho que na maioria das vezes não vai falar, que tem uma expressão facial, como eu disse, bem específica, uma criança bem dependente de cuidados. Eu tô falando de criança porque aqui ela falou de criança, né? Mas adultos com paralisia cerebral é a mesma situação, né? É uma pessoa que vai precisar de cuidados mais próximos porque ela não tem condição de comer sozinha, de andar sozinha, de andar, né? Para começo de conversa, porque é uma doença que vai se complexificando ao longo do tempo, então a criança em pouco tempo ela não anda, então ela precisa de cadeira de rodas, não sustenta o tronco, não vai conseguir, então, como eu falei, se alimentar sozinha, fazer qualquer atividade da vida diária, banho, escovar os dentes, qualquer coisa desse tipo, sem a ajuda de alguém. Então, é uma criança que tem um nível de dependência de outra pessoa muito maior do que as outras crianças que não têm esse diagnóstico. E aí ela está dizendo que ela tinha um preconceito sobre essas crianças, ela achava que ela nunca tinha visto, né? Nunca tinha trabalhado diretamente com uma criança com paralisia cerebral e que isso causava um estranhamento nela, ela tinha uma dificuldade. Só que depois que ela teve que trabalhar, então ela teve que conhecer essas crianças e ela saiu de lá se sentindo. Ela fala assim: eu saí de lá dali sentindo orgulho, porque eu acho que eu nunca aprendi tanto em poucos dias.
porque como era uma realidade que ela não tinha, nunca tinha tido contato, tudo que ela estava vendo ali era novo e era aprendizado para ela, né? Então, como que se ela tivesse ido pelo preconceito de não se expor a isso, não querer lidar com essas crianças, se ela tivesse opção, ela teria perdido uma oportunidade de aprender sobre uma situação que ela nunca tinha tido contato, né? E aí, essa questão de preconceito tem a ver com o estigma também, que eu tinha falado da aula passada, de qual que é o tratamento que você vai oferecer para uma pessoa, dependendo de quem ela é. As pessoas precisam de atenção e cuidados específicos, dependendo das necessidades delas, claro, mas elas precisam também de serem tratadas com o mesmo respeito, com a mesma receptividade, né? E isso é igual para todo mundo. Não tem específico para cada grupo. Um outro ponto que elas trazem também é em relação à comunicação corporal. Um relato que ela traz sobre isso fala sobre quando o paciente não diz com palavras o que ele está precisando, o que ele está sentindo, mas que você pode perceber isso, né? Ela diz assim: a gente aprende assim que o verbal é um pouquinho da linguagem do paciente, ou nossa também, de qualquer pessoa. Acho que o não verbal é mais expresso, é espontâneo, porque falar, você pode falar uma coisa e não estar sentindo no momento. Agora, o não verbal, não. Não tem como você esconder uma cara de insatisfação ou de desagrado do que você falou ou fez. Aí eu acho que você tem que aprender a interpretar isso agora. Então, ela está falando das reações do paciente e o que elas demonstram. Por exemplo, um paciente que às vezes ele não vai falar que ele está com dor, mas na hora que você vai fazer o procedimento, vai, por exemplo, virar ele na cama, ou vai dar banho, ou vai lidar com o corpo dele de alguma maneira, e ele vai demonstrar sensibilidade, vai demonstrar dor, vai se contrair, né? Então, essa linguagem não verbal, a gente precisa estar atento também, e às vezes ela diz muito mais do que a linguagem verbal. Tem pessoas, lembra lá do treino de assertividade? Tem pessoas que não conseguem dizer o que elas precisam, elas simplesmente não têm essa habilidade, elas não sabem como informar outra pessoa que elas estão sentindo dor, que elas precisam de alguma coisa. Então, às vezes, dessas pessoas, o que a gente vai conseguir captar para poder atender a necessidade delas é no não verbal. Já aconteceu alguma coisa parecida com essa nos atendimentos de vocês? Em mim já aconteceu, eu fui dar injeção, mas era a minha primeira vez. Eu fui dar e eu fiquei meio nervosa, assim, né? Eu sou Uhum. meio nervosa mesmo pra fazer. Aí a veinha, ela tava super tranquila, a dona que eu ia dar, porque ela era idosa, ela tinha caído, tava até com a testa ainda sangrando ainda. Aí, e a filha dela que tava apavorada, querendo que eu não Hum. dasse, porque eu era nova, que eu era aluna, que a mãe dela era idosa, que precisava daquilo agora. No fim, a professora acabou dando a injeção, só que a professora errou. Aí ela falou, viu, qualquer um pode errar, não é só minha aluna poderia errar, eu erro também. Aí ela pegou e deu de novo. Assim, ela se acalmou, mas ainda ela estava super apavorada e a dona mesmo, que estava Sim. tomando a injeção, estava super tranquila. Eu acho que o Ótimo essencial é a exemplo. pessoa reconhecer o erro. Aham. Nesse caso que você diz do exemplo que a Andrea trouxe, Aham, né? sim. Uhum. E já aconteceu alguma vez com você de você perceber alguma coisa do paciente pela expressão facial, ou ele perceber de você por conta da sua expressão facial, de alguma Eu já linguagem percebi não do verbal? paciente. E como é que foi? A gente estava fazendo o banho de leito, mas ele já era bem debilitado, já tinha 104 anos, se eu não me engano. E a Uhum. dificuldade de respirar, eu acho que ele estava sentindo dor, assim, estava bem debilitado mesmo. Ele tinha tudo que você era pensar. Uhum. E
toda vez quando a gente fazia também carinho, fiz bastante carinho nele. Ele se ajeitava, assim, dor ao respirar também. E Aham. é impressionante como a gente sabe disso. É impressionante mesmo. Dá para perceber, né? É possível de ver a, pela expressão do paciente. Às vezes, como eu disse, às vezes ele não vai falar isso, né? Mas você tem possibilidade de perceber, e aí, às vezes, de perguntar também. Eu percebi que o senhor reagiu dessa forma, tá tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Tá sentindo dor, né? Ou porque às vezes a gente também não vai supor, por exemplo, porque você supôs a expressão facial do paciente, você já vai pensar numa intervenção direta, mas você pode tentar investigar. Essa linguagem não verbal, ela vai ser uma pista do que o paciente está precisando, né? Por isso que é importante prestar atenção nela. Sim. Uma outra questão importante. Oi, Camila, seja bem-vinda. A gente está continuando o texto da Obrigada. semana passada, tá? Tá. Uma questão que é importante e que a gente discute pouco, eu acho que a gente discute pouco, não só na faculdade, a gente fala pouco desse assunto em geral, porque é um assunto que gera constrangimento, que nem todo mundo está à vontade para falar sobre, então questões relacionadas à privacidade e o constrangimento com o corpo do paciente. Aqui ela traz situações relacionadas à sexualidade, que é um assunto que muitas vezes não está bem resolvido para todo mundo, muitas vezes a gente não sabe lidar nem com a nossa própria sexualidade, piorou com a do paciente, isso dificulta ainda mais. Então, ela traz um primeiro relato que é assim: ela fala assim, uma aluna diz, nos primeiros anos era meio chato, principalmente no homem. Você tem um contato muito íntimo, às vezes o homem pode ter uma ereção, toda aquela coisa. Então você fica meio assim, é meio estranho falar, eu vou passar uma sonda no homem. É no contato direto mesmo, tem que pegar. Esse é o maior problema. Então, ela fala que, para ela, é muito difícil ter que lidar com isso e que gera constrangimento. Como que é isso para vocês? Vocês acham que é semelhante ao relato dela? O que vocês já viveram de experiência nesse sentido? Eu ainda não tive, assim, essa experiência, não, professora. Tem algumas estudantes aqui também que elas vão dizer que o constrangimento em lidar com a genital do paciente, principalmente o homem, para as estudantes que são mulheres, é tão grande que elas pulam essa parte do exame físico. Então, até mesmo perguntar sobre, porque aí se você pergunta e o paciente falar, sim, eu tô com um problema aqui, tô sentindo uma coisa aqui, ele vai ter que te mostrar, você vai ter que examinar. Então, essas estudantes, é possível até que elas pulem essa parte do exame físico, para não ter que lidar com isso. E por que que isso acontece? A sexualidade é um assunto que, como a gente não discute, a gente não reflete sobre, e a gente não pensa que, por exemplo, a sexualidade é uma coisa muito ampla, né? Ela não se resume ao ato sexual. E o ato sexual, nesse caso, por exemplo, nesse exemplo que ela diz, que é constrangedor para ela, porque ela realmente tem que pegar no pênis do paciente para poder passar a sonda. Ela vai ter que segurar, e isso é constrangedor para ela e para o paciente. Por que que isso se torna constrangedor para a gente? Porque a gente entende que esse contato ele tem uma finalidade sexual, né? Quando que isso acontece? Quando que a gente tem contato com as genitais de outra pessoa? No ato sexual. Mas na rotina de cuidado, isso não tem um significado sexual, ou não deveria ter. Você vai fazer um procedimento como qualquer outro, como em qualquer outra parte do corpo daquela pessoa. É uma parte do corpo daquela pessoa que merece, como a gente já vem falando muitas vezes,
merece o mesmo respeito, a mesma atenção, o mesmo cuidado, né? Mas não tem um significado sexual. Por mais que, por exemplo, possa passar pela sua cabeça isso, possa passar pela cabeça do paciente de diversas maneiras, se afastar da sexualidade dessa forma é importante para que você possa tratar isso com naturalidade. Eu acho que essa é a palavra. A gente não trata nenhuma questão relacionada ao sexo, à sexualidade, com naturalidade. A gente não consegue falar disso de uma forma tranquila, sem constrangimento. É, todo mundo tem alguma dúvida, alguma coisa sobre, mas todo mundo quer sempre fingir que sabe tudo, dizer que entende de tudo, porque ninguém quer se expor sua vulnerabilidade nesse assunto, né? É um assunto que não é uma questão de vocês que são estudantes de enfermagem. Isso é uma questão social, né? Geral. Todo mundo tem algum constrangimento em relação a isso. E aí tem uma outra fala trazida também por outra estudante, que ela fala assim: na hora eu não consegui ver o paciente como algo sexuado, mas como alguém que está precisando de você. Não sei, eu não consegui ver um ser sexuado lá. Eu consegui ver alguém com uma incapacidade que, se fosse eu, iria falar: pelo amor, alguém me ajuda. Alguém tenta fazer o melhor por mim. Foi isso que eu tentei fazer por ele, o melhor, né? Foi isso que eu tentei fazer, o melhor por ele. Então, aqui pode ser uma estratégia para conseguir lidar com isso com um pouco mais de naturalidade, né? É uma parte do corpo como qualquer outra, ela não precisa ter um significado sexual, né? É a mesma coisa da questão que muitas vezes as pessoas discutem de constrangimento com mulheres amamentando em público, né? Tem gente que fala, ai, nossa, que vergonha, tem que cobrir o seio na hora da amamentação, ninguém precisa ver. Mas por que que causa incômodo o seio de uma mulher despido? Por que que causa incômodo? Porque na nossa cabeça está o significado sexual de um seio despido. E a função do seio é a amamentação, não é sexual. A gente que deu o significado sexual daquilo, né? A gente que deu o significado de que quando uma mulher tá com o seio à mostra, ela tá num contexto sexual. Mas o seio à mostra, nesse caso, é um contexto completamente diferente. Ele tem a ver com a alimentação do filho dela, que é uma coisa que não tem nenhum significado sexual, que tem uma função de sobrevivência mesmo, né? Então, da mesma forma, a, a, o significado para aquilo, quem dá é a gente, né? E se a gente começar a explorar esses significados, a gente consegue fugir um pouco ou lidar melhor com esse constrangimento, né? Outro relato que elas trazem é assim: acho que se fosse mulher não teria tanto problema, porque mulher com mulher é normal. Agora, por ser homem, porque para passar sonda, você tem que pegar o pênis do paciente, essa é a parte chata. Você tem que literalmente pegar inteiro. Acho que isso é a parte mais chata. Então, ela fala que se fosse com uma pessoa do mesmo sexo, uma mulher, né, ela não ela não teria o mesmo constrangimento. Isso mostra pra gente o quê? Para ela, o corpo da mulher não tem um significado sexual, porque ela não sente atração sexual por mulheres, né? Então, ela não, para ela, o corpo de uma mulher, ela consegue lidar com uma certa naturalidade, não causa esse constrangimento, não tem esse significado sexual necessariamente. Mas com o homem, para ela, causa esse constrangimento. Ela diz claramente que a parte mais chata é porque ela precisa segurar o pênis. Então, faz sentido isso para vocês que eu estou falando? Que o problema, o constrangimento, está no significado que a gente dá? O que vocês acham disso? É como, é como a senhora está falando, professora. A gente não tem um lugar que a gente vai para tirar dúvida e tá colocando isso no lugar certo. Tipo,
nessa hora mesmo que a senhora fala de passar sonda. A gente não tem essa, vamos dizer, uma aula ou então uma roda de conversa para colocar nossa sexualidade, porque para a gente, assim como todo mundo quer colocar na escola, é aprendido que isso daí é para sexo ou é para pessoa se cuidar e não esse tipo de coisa. Isso sim, algumas pessoas ficam constrangidas. Eu estava até lendo sobre isso. A gente Uhum. tem que realmente agir com naturalidade, porque assim como qualquer outra parte, é um cuidado que você tem que prestar da melhor forma possível. Exato. E é o que você falou, a gente não tem um contexto para falar sobre isso, né? Não tem um lugar onde você vai fazer, por exemplo, numa aula de saúde, sei lá, qual aula que vocês aprendem isso, não sei em qual aula, mas numa aula que você vai aprender a passar uma sonda, talvez não é discutida a questão da sexualidade, né? Eu não sei se vai depender muito da forma como a aula foi planejada, mas muitas vezes o conhecimento vai ser focado mais, a explicação do professor vai ser muito mais focada na parte técnica, em como você deve fazer isso, né? E não nos sentimentos que você vai ter fazendo aquilo, no significado que o paciente pode dar para aquilo. O que mais, meninas? Dani tinha falado que não, que estava com um pouco de dificuldade de entender o assunto. Como que tá para você? Eu vou recomendar para vocês uma série da Netflix que tá tranquilo, tá entendendo melhor agora, tá conseguindo acompanhar. Vai me avisando, senão eu não consigo te ajudar sem saber. Eu vou indicar para vocês uma série da Netflix, eu vou mandar o trailer aí para vocês poderem assistir. Vamos ver se tem, né, na verdade. Eu acho que deve ter, vamos ver. Ah, não tem. No YouTube não tem. O nome da série é Explicando o Sexo. Essa série é de documentários, tem vários temas, tem explicando a mente, tem um outro que é explicando o coronavírus, explicando geral. Cada episódio tem um tema diferente, você não precisa assistir todos e nem assistir todos em ordem. Mas ele trata, é um episódio curtinho, tem entre 15 e 20 minutos, mais ou menos. E cada um deles trata de um assunto relacionado à sexualidade. E esse que é explicando o sexo. Nesse, eu já vi alguns episódios, eu sei que ele fala de atração sexual, ele fala de contraceptivos, ele fala de gravidez, tem algumas de fertilidade, né? Fala de alguns assuntos que a gente às vezes não para discutir. Então, eu vou pedir para vocês assistirem, quem tiver como, quem puder, assistir um pouco, alguns episódios, o que te despertar interesse. E aí, para vocês me trazerem essas dúvidas, esses questionamentos. Eu não vou dizer para vocês que eu sou a pessoa mais bem resolvida em relação à sexualidade do mundo, porque ninguém é. Todo mundo tem alguma questão que precisa pensar um pouco, que talvez não entende. Eu não estou falando que não entende em relação a como funciona. Como funciona, eu tenho certeza que vocês sabem, porque vocês são estudantes de enfermagem. Então, no mínimo, fisiologicamente, vocês sabem como é que funciona. Eu estou falando desse tipo de conversa, de constrangimentos, de sentimentos relacionados, do que você sente em relação a esse assunto. E aí, como a gente vem fazendo, de deixar um espaço para vocês falarem sobre como vocês se sentem, eu quero deixar essa aula também como uma oportunidade para a gente conversar sobre isso. Se as nossas aulas fossem presenciais, eu pretendia que a gente
conversasse sobre isso pessoalmente. Acho que talvez seja mais fácil de fazer uma dinâmica em que dê para fazer isso. Como as nossas aulas estão sendo online, eu imagino que talvez, até por isso que eu já falei, por ser um assunto que gera constrangimento e tudo mais, talvez vocês não vão se sentir à vontade para trazer as dúvidas de vocês na aula, né? Falar, professora, olha, eu queria saber sobre tal coisa. Talvez isso pode gerar algum constrangimento para vocês. Mas eu fico disponível no meu e-mail, nas mensagens do Ava, para vocês me perguntarem sobre isso. O nome da série é Explicando o Sexo. Eu vou escrever aqui. A Andrea perguntou. Então, dá uma olhada nesse material. Se tiver algum outro material que vocês têm acesso, por exemplo, algum outro documentário, algum outro, sei lá, um livro que vocês leram e gostariam de indicar sobre isso, também é legal. Eu acho que eu vou dar uma olhada também na minha curadoria de podcasts. Deve ter alguma coisa também sobre sexualidade, porque aí quem não tem Netflix, quem não tem acesso, pode ouvir o podcast, que o podcast é aberto, é de graça. E aí a gente pode também motivar essa discussão com isso, dessa forma. Acho que seria interessante vocês tentarem ver de uma forma aberta, com a mente aberta, sem preconceito, tentar entender essas situações para que essas dúvidas surjam, para que não precisa nem ser dúvida, tipo, não sei o que é isso. Pode ser um simples constrangimento que você tem em relação a alguma coisa e você queira comentar. Eu quero que seja um espaço aberto para a gente tratar o assunto com naturalidade, já que em nenhum outro lugar a gente trata com naturalidade, então que aqui a gente possa tratar com um pouco mais de naturalidade e vocês poderem trazer os comentários de vocês, certo? Querem trazer algum comentário, alguma dúvida, não necessariamente sobre sexualidade, mas sobre qualquer coisa? Acho que não, prof. Por mim tá tudo certo. Tá. Eu vou começar a introduzir o assunto da próxima aula, que esse texto era da aula passada, né? Na próxima aula a gente vai falar sobre os sentimentos dos familiares que tem um paciente na UTI, que tem um familiar, as pessoas que têm um familiar na UTI, como que é a vivência delas, né? Esse texto, ele já estava disponível para vocês antes no plano de ensino, deixa eu ver aqui no AVA se ele está colocado, senão eu já vou colocar também, apesar de como ele está no plano de ensino, é facinho de encontrar, só pelo nome, né, no Google dá para encontrar. Prof, no meu AVA não tá, não. Eu olhei ontem à noite, só tava esse mesmo, da aula passada. Ele tá assim, ele tá numa aba que chama Plano de Ensino e Textos. Aí tem lá o plano de ensino e tem alguns textos da disciplina. Um deles é esse e que está escrito Sentimentos dos Familiares. Acabei de achar ele aqui. Então vou pesquisar Ele não melhor. está na aba da aula de hoje. Ele está nesse específico de textos, né? Então, para vocês darem uma olhada para a próxima aula, né? Para a gente poder conversar sobre isso também. Esse artigo, o nome dele é Sentimentos dos Familiares em relação ao paciente internado na unidade de terapia intensiva. Eles tentaram fazer uma análise qualitativa do... Vai estar atualizado. Oi? É comigo? Não? Não, professora, desculpa. Então, eles tentaram fazer uma abordagem qualitativa sobre os sentimentos desses familiares. Então, uma pessoa está internada na UTI. Quais são os sentimentos dos familiares dessas pessoas? O que eles expressam? Participaram 24 familiares, né? E foi realizada uma entrevista com eles. Primeiro, as autoras começam falando
que a UTI é um setor que já, por si só, ele já gera alguns sentimentos difíceis, porque a UTI é o lugar onde se atendem os casos graves, né? As pessoas que estão em situação de risco de saúde, né? É o lugar onde tem assistência médica e de enfermagem 100% do tempo e que tem, ele é realmente destinado para atendimento grave. Então, se uma pessoa vai para a UTI, é porque ela não está bem, né? Ninguém vai para a UTI com a saúde em dia, né? Ninguém vai para a UTI se não tiver numa situação mais grave de saúde. E lá, nesse lugar, tem muitos equipamentos específicos, tem tecnologias específicas, que muitas vezes a família não sabe o que aquilo significa, né? Por exemplo, tem lá um equipamento que serve para controlar os sinais vitais do paciente, para medir os sinais vitais do paciente e a equipe poder acompanhar. Mas a equipe sabe o que significa cada um dos números que estão lá, cada um dos ícones que aparecem lá. O familiar não sabe. E aí, às vezes, essa simples dúvida, o mistério que esse ambiente oferece, pode causar ansiedade, porque às vezes ele vê um número lá que ele não sabe o que significa, aí ele acha que é uma coisa, já acha que o familiar dele está numa situação pior do que a que ele realmente está, fica confuso, né? Existe uma sensação, então, na UTI, que como tem esses pacientes críticos, é uma sensação para o familiar de ameaça de morte iminente. A qualquer momento, o seu familiar que está na UTI pode vir a óbito. Então, isso causa muita ansiedade às pessoas, pode deixar esses familiares confusos, desamparados. É cansativo. É cansativo, tem horários de visita bastante específicos, né? Uhum. Não pode ficar um acompanhante lá junto, Não mesmo que a pessoa. Mais que 20 pessoas. Exato. Então, aí imagina, a família tem que se revezar para poder visitar aquele familiar, né? Às vezes você tá há dias sem ver essa pessoa, e aí você chega lá, tem pouco tempo, esse pouco tempo que você tem para ficar lá não é o suficiente para você poder conversar tudo que você gostaria com aquela pessoa, né? A UTI, como eu ia dizendo, não tem acompanhante, mesmo se a pessoa não tiver sedada, mesmo se essa pessoa tiver com um discurso organizado, se ela tiver orientada no tempo e no espaço, ainda assim, ela passa a maior parte do tempo lá sozinha, porque ela não tem, sozinha sim, sem os familiares, né, com a equipe. E isso pode causar para a família uma sensação de perda de controle mesmo do que está acontecendo, porque você não está lá. Eu tenho uma amiga próxima, ela é minha amiga de infância. Ela teve bebês gêmeos que nasceram prematuros. Eles não tinham nenhum problema de saúde, eles não tinham nenhuma doença, nenhuma complicação, além de ter nascido prematuros, né? Não tinha não era nenhum caso muito grave, mas como eles nasceram prematuros, eles precisaram ficar um tempo na UTI até restabelecer alguns marcos que eles precisavam passar, até atingir um peso, uma medida, enfim. E eles ficaram, acho que 40 dias no hospital. E ela já estava de licença maternidade, porque ela tinha acabado de ter os bebês, né? Então, ela ia todos os dias para o hospital e passava o dia inteiro lá. O marido dela ia trabalhar, e de manhã, quando ele saía para o trabalho, ele levava, deixava ela no hospital, e ela só voltava para casa no final do expediente dele, quando ele voltava para buscar ela. E o relato que ela me fez sobre isso me alertou para uma coisa que eu não tinha pensado até então, porque eu não tive essa experiência, que às vezes ela passava o dia inteiro lá, né?
E às vezes ela ia embora e no outro dia ela chegava, os filhos dela tinham tido alguma complicação, tinha tido alguma piora no quadro, vamos dizer assim. Aí outro dia ela ia, outro dia ela ia, eles não estavam tão bem, e aí no outro dia estava tudo bem. Às vezes ela saía de lá e deixava tudo bem, no dia seguinte chegava e tinha alguma complicação. Então ela tinha uma sensação de incerteza do que ia acontecer. Quando o seu filho está com você em casa, você está vendo e acompanhando o processo de melhora ou de piora dele. Não é uma surpresa de uma hora para outra. Nesse caso, que ela não estava acompanhando ele 100% do tempo, uma das angústias que ela trazia era justamente essa, de não saber se no dia seguinte ela ia chegar lá e eles iam estar bem ou não. De que forma que ela ia encontrar os bebês dela. E aí, voltando aqui para o texto, a presença do paciente, a presença do familiar também representa uma segurança para o paciente. O paciente vai se sentir mais confortável se a família estiver próxima. Nesse caso, não tem como, a família está próxima, né? E o processo de adoecimento, não só na UTI, né, mas os processos de adoecimento, eles não dizem só respeito ao paciente, eles dizem respeito à família também, porque a família, como vocês falaram, a rotina é cansativa, a família vai vivenciar o hospital junto com o paciente. Por mais que não possa ficar como acompanhante, mas a família vai ter uma rotina de ir até o hospital nos horários de visita, de falar com a equipe, de saber notícias, realmente de estar ali no hospital. Então, se a família vivencia o hospital dessa forma, de uma forma tão intensa, tão presente, a família também tem necessidade de cuidado, né? A equipe vai precisar também olhar para essa família, porque a família também está em sofrimento, não por conta da doença necessariamente, mas por conta da consequência da doença, da consequência do tratamento. Eu lembro desculpa te cortar. Não, pode falar. Eu lembro de quando meu tio ficou internado, foi em 2016, se eu não me engano, 2017. E aí, ele sofreu um acidente de carro, né? E aí ele ficou internado no pronto-socorro. Até então, o estado dele estava assim, grave, mas que não exigiam tantos cuidados na UTI. E aí, a gente foi acompanhando esse processo e, tipo assim, minha prima saiu de lá de tarde, à noite ele já tinha piorado. E se ele não fosse para UTI, se ele não fosse entubado, ele não tinha muito tempo, assim, de vida. Era questão de ele morrer com 24 horas. Né? Porque ele teve um problema muito grave no pulmão, ele perfurou os 2 pulmões. Então, assim, ele sobreviveu por Deus mesmo. E aí, tava todo mundo lá no hospital, eles precisavam conversar com os familiares, né, para fazer autorização para entubar ele. E aí, o medo não é só da família, o medo também é de quem vai para a UTI, né? Porque eu me lembro dele, eu cheguei a conversar com ele antes dele ser entubado, e aí ele estava super desesperado, porque ele falava que quem ia para a UTI não voltava. Então ele pedia socorro, ele pedia pelo amor de Deus para fazer alguma coisa, para a gente não deixar ele voltar, ele ir para a UTI, porque ele sabia que se ele fosse, ele não iria voltar, que ele sabia que todo que ia para a UTI, das pessoas assim que ele conheceu, né, dos familiares que foram para a UTI não voltaram. Então, assim, além da família, os pacientes, eles também ficam com aquilo na cabeça, eles ficam desesperados, né, eles ficam assim, porque eles ficam sozinhos naquela situação. Porque quem está na UTI, ele está o tempo todo, por mais que tenha o cuidado da equipe, mas não tem aquela proximidade, né? Não é a mesma coisa que você ter um familiar perto, que você ter uma liberdade para você conversar qualquer assunto, né? Não é a mesma coisa que você ter um acompanhante, porque ele vai estar ali te acompanhando, mas ele vai estar ali à sua disposição.
E a equipe não, a Sim. equipe ela está à disposição de todos os pacientes, né? Então, o medo não é só da família. O medo também, principalmente de um adulto que sabe que precisa ir para UTI, é de morrer, é de não voltar, de não conseguir passar pelo tratamento, de não receber o cuidado devido. Então, era esse medo que ele transmitia para a gente naquela época, né? Sim, Graças a Deus, hoje perfeito. ele está firme, forte, está em casa. Quando ele saiu, ele ficou entubado, então ele não via a gente, ele não conhecia. Quando ele foi voltando, que eles foram diminuindo a sedação, aí eu falei com ele, né, na primeira vez, quando ele começou a lembrar, que ele ficou quase 30 dias entubado. Aham. Quando ele começou a lembrar, eu falei, tio, olha, a gente está aqui, né? O senhor voltou, o senhor estava só dormindo, mas todos os Uhum. dias estava todo mundo vindo aqui. Quando eu não podia vir, tal pessoa vinha, então o senhor teve cuidado o tempo todo. O senhor Aham. foi bem tratado, tá tudo bem com o senhor? Ele falou, aí ele acenou com a cabeça de que estava tudo bem, né? Aí eu falei para ele, Aham. viu? Eu falei que o senhor não ia voltar, né? Aí dias depois ele falou assim para mim, mas eu fiquei com medo de não voltar, hein, minha filha? Então, assim, eles Mas a, sentem esse desespero, né? aham, é justamente por isso, porque todo mundo sabe que quem vai para UTI é porque tá numa situação grave, né? E aí, quando a gente fala assim, quem vai para UTI e não volta, não é por causa da UTI, é porque às vezes a situação da pessoa era muito grave e ela não resistiu, né? Só Exatamente. que aí E é nessa, uma fragilidade muito alta, né? e nessa situação, a pessoa que tá doente e o familiar que está envolvido na situação também, ele não vai ter essa. é, Como que eu posso dizer? Esse raciocínio de dizer, não, não é assim, ele tem chance de voltar. O desespero bate mesmo. E se a pessoa, o paciente, ele já está desesperado dessa forma, achando que ele não vai voltar, como você relatou tudo isso, né? Com medo. A família, se a família também tiver com medo, muito difícil de ajudar ele, né? Se a família não passar essa segurança, né? Por isso que é importante olhar para a família, porque a família muitas vezes vai ser é, essa ponte entre a equipe e o paciente, vai ser a família que vai conseguir oferecer um pouco mais de segurança para o paciente, para ele entender que tudo bem, ele está ali, e fazer esse papel que você fez mesmo, né? Dizer, olha, foi difícil, mas a gente estava aqui com você, você não ficou sozinho, que bom que você está bem agora, né? E é isso. Então, a família, a definição de família que ela traz aqui, a definição de família que ela traz aqui, gente, eu acho que tá dando eco no microfone de alguém. Se quem não estiver falando, por favor, desliga o microfone. Então, a família, ela traz uma concepção do que é família, para falar de quem ela entrevistou. Existem várias definições, né, de família. Tem gente que vai considerar amigos próximos como pessoas da família, tem gente que vai considerar pessoas que têm uma ligação consanguínea, não vai considerar essa pessoa da família, né? Então depende da definição de cada um. Aqui eles consideraram que família é quem os membros da família consideram que são, sejam eles com laço consanguíneo ou não. Então é aquela pessoa que faz parte do grupo, do sistema familiar, né? Que pode ou não morar na mesma casa, que pode ou não ter um parentesco sanguíneo, como eu falei. Então, é quem o grupo considera que é família. E, às vezes, a equipe de enfermagem tem uma dificuldade em lidar com a família, por quê? Aqui ela traz isso, e eu lembro também de situações no hospital que eu trabalhava. Aqui, os dados dizem o seguinte: 96% das enfermeiras entrevistadas se sentiam incomodadas com a interrupção dos familiares. Então, quando os familiares interrompiam a equipe. 30% se sentiam nervosas e 40%, aliás, 30% também
se sentiam aborrecidas e 40% se sentiam impotentes diante da família. Ou seja, todos os profissionais entrevistados aqui, os que participaram do estudo que ela está citando, todos os profissionais tinham sentimentos negativos, vamos dizer assim, em relação à família do paciente. Lá no hospital que eu trabalhava, a família, muitas vezes, era vista como intrometida, como reclamona, como essa pessoa fica pedindo coisa toda hora, ela não para, sabe? Era aquele. O familiar era chato, né? Ninguém gostava, tinha uma ala onde podia ficar acompanhante e as outras alas não tinha acompanhante. A ala que podia ficar acompanhante ficavam pessoas muito idosas ou menores de 18 anos, né, adolescentes, e pessoas que com risco de tentativa de suicídio, por exemplo, que precisava de um acompanhante, já que a equipe não era grande o suficiente para ficar alguém 100% do tempo junto com aquela pessoa. Então, tinha que ter um familiar junto. Nesses casos, então, percebam que são casos graves, né? Casos que a pessoa está mais vulnerável, um adolescente, um idoso e uma pessoa que tem risco de tentativa de suicídio, porque era um hospital psiquiátrico, né? Nos hospitais clínicos, os critérios são outros, para ficar acompanhante ou não. E aí, esses acompanhantes, eles também estavam angustiados com a situação de saúde do familiar, eles também queriam ir embora daquele lugar, não queriam mais ficar ali. A internação psiquiátrica, ela é longa, no mínimo 30 dias a pessoa ficava lá. E o acompanhante estava 30 dias lá também, sem ir para casa. Muitas vezes, assim, podia trocar de acompanhante, mas muitas vezes não tinha com quem trocar. Então, era uma pessoa só que ficava lá aquele período todo. A pessoa também está longe da família. E vamos pensar que, assim, uma pessoa está doente, está fazendo o tratamento. A outra pessoa não está doente, o acompanhante não está doente. Ele não vê sentido em estar ali além do acompanhamento, né? Então era difícil para o acompanhante estar naquele lugar. E o ambiente hospitalar, como a gente já vem dizendo, nem sempre é um ambiente acolhedor, mesmo que ele seja bonito, mesmo que ele seja limpo, organizado, como tem que ser, ainda assim ele não é um ambiente aconchegante. Quando você está lá, é porque você sabe que você não está bem. Se você estivesse bem, você não estava naquele lugar. Então, gera já ansiedade, preocupação, tudo isso. Aí, o acompanhante reclamava de coisas, por exemplo. Tinha acompanhantes, eu falava assim, gente, a minha mãe, se tivesse aqui como acompanhante, vocês iam odiar ela, porque ela ia ser a mais reclamona. Porque as reclamações, elas eram condizentes. Eram coisas tipo, olha, o fulano, o paciente, ele tá com dor de cabeça. Aí outra hora vinha outro. Fulano quer tomar banho agora, tem como pegar uma toalha para ele? O fulano quer ir lá fora, no pátio. Não sei quem tá com fome. Ah, tal pessoa comeu e não fez bem, agora ele tá com dor de estômago. Tal pessoa, sabe, assim, eram reclamações, eram necessidades do paciente, de fato, e a função do familiar lá naquele lugar era essa mesmo, de informar a equipe o que está acontecendo, de pedir ajuda quando necessário, de reclamar quando o serviço não está a contento. Então, era essa a função. Só que as enfermeiras e as técnicas também, elas sentiam como se a família tivesse ali para vigiar, para julgar o trabalho delas, para atrapalhar de alguma forma, né? E às vezes pode ser difícil lidar com a família mesmo, porque é isso. Já aconteceu, por exemplo, de familiar de paciente, familiar de um paciente, familiar do outro paciente brigarem, né? E ser a equipe que tem que manejar isso, que tem que conversar, enfim, resolver o conflito. Então, é uma demanda grande mesmo. Mas por isso que é importante ter uma boa relação também com a família.
Aqui no artigo, as autoras propõem que a gente tente ter um novo olhar sobre a família, né? É, e entender que a assistência, o cuidado a um indivíduo, a um paciente, ela não vai ser completa se ela não incluir a família, que é o contexto mais próximo do paciente. Tirando, claro, pacientes que não têm família, que vivem sozinhos e não têm vínculos. Mas aí, aí é um outro trabalho, uma outra demanda, de tentar resgatar vínculos para essa pessoa. Ninguém vive sozinho, ninguém vive saudável sozinho. Então, é, pensando nessas ideias, nessa necessidade de incluir a família no tratamento e de atender também as demandas da família, que o artigo foi escrito, né, com esse objetivo de identificar os sentimentos dos familiares em relação ao paciente para poder ajudar, para poder fazer um trabalho mais próximo com a família. Eu acho que eu vou abrir para vocês. O que vocês querem comentar alguma coisa sobre? Querem trazer alguma, como a colega contou, alguma experiência de vocês? Professor, eu acho assim que o acompanhante, ele é o porta-voz do paciente, né? Que o paciente Sim, sente, o paciente deixa de sentir, porque até o membro da equipe chegar, muitas vezes tem muito paciente, então, assim, por mais que você tenta dar atenção, mas ainda assim, não é a atenção que aquele paciente precisa, não é a atenção que aquele momento, aquele paciente, ele tem necessidade, né, de ser sim, tratado. Sim, às vezes o acompanhante, por mais que seja chato, que tem acompanhante que é exigente, que é, né, mas assim, dá para aham, entender porque é alguém da sua família, é um membro seu, é um pedaço seu que está ali. Então, se você vê uma pessoa, mesmo que você não conhece, mas se você vê a pessoa sofrendo, você já se comove, imagina alguém da sua família. Então, querendo ou sim, não, a pessoa quer correr atrás, ela quer buscar melhorias, ela quer tratamento, ela quer atenção. Então, assim, dá para você entender o lado do acompanhante nesses casos, né? exato, dá. Acho que um ponto que eu sempre vou puxar nessa aula e que faz diferença nesse caso também é o vínculo que você cria com esse acompanhante. Se o acompanhante confia no seu trabalho, se ele confia que o familiar dele está sendo bem tratado, ele não vai ser implicante. O que ele pedir, o que ele trouxer de necessidade, é porque é uma necessidade real, né? É porque realmente o familiar dele está precisando de alguma coisa. Agora, se ele não confiar no seu trabalho, aí ele vai ficar te questionando, te interrompendo, perguntando mil coisas. Se você já informar inicialmente, olha, o que vai acontecer agora é isso, o procedimento agora é esse, a condição dele é essa, nós estamos fazendo isso e isso sobre a situação dele. Não tem mais perguntas para ele fazer, ele já está informado e seguro sobre a situação. Pode falar, Camila, você tinha começado a falar alguma coisa agora? Não, só estava comentando mesmo que a senhora estava falando, né? Eu falei realmente perguntando, ele vai ficar em cima, ele vai querer saber, né, o que está acontecendo. Sim, Eu sou acho que assim também. eu Eu também, também quero claro. saber o tempo todo. Sabe por Se um quê? No final familiar do ano meu tiver passado, hospitalizado, exatamente, no final do ano passado, meu tio precisava fazer uma ultrassom da perna com um Doppler. E uhum, aí, cheguei no hospital, ele estava de jejum. Falei, mas por que uhum, você tá de jejum? Ele para fazer ultrassom. Falei, que ultrassom? Da perna. Falei, mas por que você tá de jejum? Aí ele para fazer ultrassom, né? Falei, mas não uhum. precisa estar de jejum para fazer ultrassom da perna, não é da barriga? Aí ele falou, não, mas me colocaram de jejum. Aí eu fiquei assim, né? Eu fui atrás para saber, né? O porquê que ele tava de jejum. E aí chegou lá, ele não tinha ultrassom da perna para fazer, ele tinha ultrassom da barriga para fazer. E ele estava com problema na perna. Entendi. Entendeu? Então, assim, você tem que estar em cima, porque é muito paciente, por mais que eles tentem dar o melhor, mas não é porque eles querem, é que às vezes é correria, então acaba
acontecendo Confundindo alguma coisa. alguma coisa. Sim, é isso Exatamente. mesmo que eu ia falar. Não é uma questão de competência da equipe, simplesmente, ou de má vontade, ou tipo, a equipe está demorando para atender aquele paciente. Ah, que enfermeira preguiçosa. Não, não é isso, né? Às vezes o hospital tem muitas pessoas para serem atendidas. Imagina como é que está o hospital agora, né? Com uma demanda grande de pessoas para atendimento. Então, os profissionais da saúde estão tendo que dar conta de muitas coisas ao mesmo tempo. E a gente é falível, é possível que a gente erre, que a gente esqueça, que a gente confunda. Então, não é feio reconhecer o nosso erro. Acho que a outra Camila, antes de sair da chamada, falou isso. O importante é reconhecer nosso erro, exatamente. Então, não é feio reconhecer que você está errado, né? Que você confundiu alguma coisa. Isso pode acontecer, de fato. E reconhecer isso também é uma forma de oferecer segurança para a família e para o paciente, né? Se você nega que aconteceu o erro, a família vai ficar desconfiada e vai ficar em cima mais. Mas se você diz, olha, realmente eu me enganei, é isso mesmo, é mais provável que a família possa confiar em vocês, certo? Eu vou encerrar esse assunto, esse texto, na próxima aula, tá? A gente vai falar com calma de todas as emoções, todos os sentimentos que apareceram. E, mais uma vez, vou lembrar para vocês lerem. O texto é bem curtinho, ele tem 6 páginas só. Então, para vocês lerem em casa ao longo da semana, se vocês conseguirem, para a gente poder ir comentando juntos o assunto. Não se esqueçam de assistir o documentário. Eu vou procurar o podcast, que eu tive essa ideia só agora, durante a aula, por isso que eu não coloquei com antecedência, mas eu vou dar uma procurada e se eu encontrar alguma coisa interessante, eu vou colocar para vocês lá no Ava também, tá? Alguém quer falar mais alguma coisa, algum comentário, alguma dúvida? Ok, professora. Eu ia até falar Ok. alguma coisa, mas deixa pra aula que vem, eu acho que vai dar mais certo. Que daí tá todo mundo. Uma experiência, mas também um ponto de vista. Mas pode ser para a próxima. Se você quiser falar hoje, você pode falar hoje, não tem problema nenhum. Não, é uma experiência naquele momento do sentimento. A minha mãe, ela tava com pedra na vesícula do lado esquerdo, né? Aí o médico relatou que se ela sentisse dor, era pra ela ir, né? Porque eles têm medo de, como eu falo, estourar e causar problema, né? Aí a gente foi numa UPA, da UPA a gente foi encaminhado pro ponto-socorro e eu fui com ela. Chegou lá, como assim, muita emergência, né? Por causa dos acidentes no ponto-socorro. E atenderam minha mãe rapidamente e botaram ela do lado. A gente foi de noite, num sábado, de tarde para de noite, a gente ficou lá até domingo, liberaram minha mãe na segunda. Nisso, minha mãe não comeu, não, tipo assim, não ficaram perguntando, ela tava com dor, não deram remédio, ela só ficou lá, simplesmente, e nada. Não fizeram nada. Eu tive que ir perguntar um monte de vezes, meu irmão foi. Até uma hora que eu me zanguei, acredito que fui até grossa com a pessoa, para eles verem realmente o que estava acontecendo, porque minha mãe reclamando de dor e nisso não podia nem comer. Aí o meu irmão também foi, pediu pro médico dar um laudo e liberar minha mãe. Eles não queriam liberar, mas também não fazia nada. Foi uma situação horrível. E, tipo assim, quando você tá lá, você acaba ficando responsável por outra pessoa, porque você o tanto de pessoa que fica lá e ninguém, tipo assim, eu me senti naquele momento, assim, bem ruim, porque um monte de pessoas lá, e eles não viam a necessidade. Tinha uma pessoa lá que tava sem a ficha dela, nem sabia que remédio dava, o que comia. Eu achei assim, não, tipo assim, acredito que estava bem corrido, mas eu achei uma negligência por parte das pessoas também. Com certeza. E aí, o que que faz você no lugar de acompanhante, né? O que que faz você pensar que talvez se sua mãe estivesse lá sozinha, era isso que ia acontecer com ela, né? Ninguém ia pedir ajuda por ela, né? Sim. Realmente é bem angustiante. E aí, nesse caso do pronto-socorro, é como você falou, é uma demanda muito grande, não é um problema dos profissionais especificamente, é um problema do sistema todo, né? Que não estava dando conta de atender todo mundo. Então, tudo isso, eu fico até angustiada, na verdade, de falar sobre isso, porque a gente sabe que não funciona como deveria e que muita gente vai passar por esse tipo de situação ainda,
né? Então, pensando no lugar de acompanhante, é isso mesmo que tem que fazer. Você tem que ir atrás e pedir pelo que você e o seu familiar precisa. E no lugar de profissional, né, vai ter que fazer o quê? Se virar em 10 para dar conta de atender todo mundo e ser sempre honesto com o paciente, dizer, olha, estamos com muitas pessoas, eu vou demorar para passar aqui, eu ainda não sei o que vai ser feito, né? No médico não prescreveu nada ainda, né? Não esconder a realidade da pessoa, não esconder a realidade do paciente e do familiar, né? Passar sempre essa segurança através da honestidade, através da realidade dos fatos. Porque aí o paciente sabe o que esperar, o familiar sabe o que esperar, e pode tomar decisões como a que você e seu irmão tomaram, de pedir para ela sair de lá, por exemplo, né? Certo? Isso, certo? Então tá bom, gente. Muito obrigada. Na semana que vem a gente continua. E um beijo para vocês, se cuidem. Tchau, tchau. Opa. Ai, meu Deus.